Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Livros com Fé, aqui na sua Ângelos TV. A partir da Livraria de Fátima, queremos levar até si o que de melhor se produz em Portugal no âmbito dos livros e no âmbito da fé. Todas as semanas temos connosco um convidado que nos ajuda a poder compreender e aprofundar um tema, um livro ou mesmo um acontecimento que marque a atualidade. Neste programa vamos ter connosco Ricardo Perna, jornalista e fotorepórter da revista Família Cristã, que nos vai falar como foi toda a cobertura que aconteceu na visita do Papa ao centenário de Fátima. Tem muitas razões para poder ficar connosco, pois iremos apresentar-lhe também mais novidades editoriais que não vai querer perder. Ângelos TV, Livros com Fé, aqui convosco. Até já! Olá, viva a todos, mais uma vez bem-vindos ao nosso programa Livros com Fé aqui na Ângelos TV. Como tínhamos dito no início do nosso programa, hoje temos connosco como convidado Ricardo Perna, que é jornalista e fotojornalista da revista Família Cristã e que acompanhou a visita do Papa e a celebração mais importante, ou digamos o momento mais alto do centenário, como disse Dom António Marto, Bispo de Leiria Fátima, com a visita e a peregrinação do Papa Francisco a este santuário. Ricardo, muito bem-vindo, é um gosto ter-te também connosco neste programa. Eu começava por pedir para nos falares um pouco da edição da Família Cristã de junho, que presumo que seja uma edição inteiramente dedicada, ou quase toda dedicada, à visita do Papa Francisco. Sim, é verdade. Era impossível deixarmos de parte este acontecimento tão marcante como foi esta visita e, portanto, vamos dedicar grande parte das páginas a isso. Teremos uma fotoreportagem com as melhores imagens da visita. Teremos também um artigo em que se explica tudo aquilo que o Papa Francisco veio cá fazer. Teremos também dois testemunhos interessantes, um da parte das Irmãs Clarissas de Montreal, que saíram do seu convento de clausura para virem ver o Papa, tanto no santuário como na base de Montreal, na base aérea. Isto aconteceu. É algo extraordinário, porque regras geral as clarissas são de clausura, não costumam sair da clausura. Sim, aliás, é interessante porque elas saíram porque era o Papa. Não este Papa, mas porque sempre que vem um Papa, elas saem. Isto vem desde o tempo do Papa Paulo VI, em que na altura o bispo local lhes disse saiam e vão ver o Papa. E, portanto, desde aí elas cumpriram com essa indicação e também agora o Dom António Marto aconteceu com o Papa lhes disse Francisco. isso e, portanto, foram lá ver. E teremos também depois um testemunho de um peregrino de Fátima, o Manuel da Riaga, que acompanhou o grupo de Valdacor, que veio e que também dá o seu testemunho, enfim, enquanto peregrino, que já há 20 anos que vem. E, portanto, também depois no artigo que contamos a história da visita do Papa. Temos também outros testemunhos de outras pessoas, porque a visita do Papa foi muito mais do que só a visita do Papa. E, portanto, vamos falar disso também. Foram menos de 24 horas, foi tudo muito denso, mas foi tudo muito sentido e muito vivido. Como é que tu experimentaste isso enquanto jornalista e fotojornalista? Apoderou-se de mim uma sensação muito interessante. É possível, e estou a falar isto com alguma margem de erro, mas é possível que tenha sido das visitas em que o Papa Francisco foi menos importante. Ou seja, ele queria vir como peregrino e veio efetivamente como peregrino, como mais um que veio celebrar o centenário das aparições de Fátima. Não era ele, esta expressão pode parecer lá, mas não era ele a estrela do evento, não é? Porque normalmente quando o Papa visita um país, é a visita do Papa ao país. É a visita do Papa, é as Jornadas Mundiais da Juventude convocadas pelo Papa. E, portanto, o Papa acaba por assumir este papel central. Aqui não. O Papa veio como mais um. E foi muito interessante que, mesmo nas reportagens que nós fomos fazendo, e antes da chegada do Papa, muitas das pessoas que vinham, queriam sim receber o Papa, mas já vinham a Fátima, independentemente de vir o Papa ou não vir. Porque o seu compromisso era com a Nossa Senhora. Como chegaste a essa conclusão? Isto é, que sinais, que gestos é que o Papa Francisco teve para que tu pudesses chegar a essa conclusão? Foi muito interessante porque são pequenos gestos. Já, desde logo, quando ele anuncia que vem como peregrino. Isso foi um gesto oficial em que ele indica claramente que vem como peregrino e justifica o facto de não fazer uma visita de Estado. E vê-se que, ao chegar a Montreal, tudo mais, tem o Presidente à espera, cumprimentam, mas não há discursos de Estado. Não há um discurso oficial, não há uma posição oficial. Depois, à chegada ao santuário, é muito interessante o tempo de oração. E de silêncio, que exatamente, marcou tanto a ele. O silêncio orante, que ele chamava, e que ele esteve cerca de 8 minutos, e o santuário esteve cerca de 8 minutos com ele. É sempre muito impressionante isto, não é novo com o Papa Francisco, portanto, este silêncio de Fátima é quase famoso, não é? Mas não deixou de ser muito interessante perceber como é que uma multidão tão contente e a fazer tanto ruído pela chegada do Papa se cala num silêncio tão profundo, logo a seguir. Estamos a falar de uma coisa de segundos, não é?
E depois, mais interessante ainda, à noite, o Papa Francisco faz questão de fazer o percurso da esplanada do recinto de oração a pé, como qualquer peregrino que chega a Fátima, e depois também o sair tão rapidamente que toda a gente pensou que até lhe tinha acontecido alguma coisa. Porque ninguém deu por ele sair. Ele meteu-se no carro, não foi no Papa Móvel onde costuma vir para ser saudado pelas pessoas, foi para o lugar do Pendura e foi para casa descansar. Também naquele momento ele quis dar lugar à Eucaristia, não é? Como momento... Ele nunca quis assumir o protagonismo do que estava a fazer. Portanto, não era ele o protagonista destes dias e ele fez questão de dizer isto muitas vezes. E de o mostrar também no gesto. E, portanto, foi muito interessante perceber também este gesto de humildade, não é? De um Papa que, de facto, tem o mérito de ser muito mediático, não é? De toda a gente ligar, mas que, ao mesmo tempo, consegue compreender que este não era o tempo dele e, portanto, de conseguir, por gestos, por palavras, mostrar que, de facto, estava aqui como mais um. E muitas das pessoas que também estiveram cá, foi muito interessante perceber isto, que era, de facto, as pessoas vinham celebrar o centenário das aparições como o Papa. E depois, sim, eu encontrei um grupo de mexicanos que estava em peregrinação, que já tinha planeado a peregrinação, não tinha nada a ver com o Papa, e que lhes dizia: receber o Papa é um presente extraordinário. Ou seja, não é a razão deles terem vindo cá, mas é um presente ótimo que toda a gente acolheu muito bem, e penso que o Papa saiu daqui também muito satisfeito, muito impressionado e muito emocionado com aquilo que viveu. O santuário falou de mais de 50 nacionalidades presentes aqui na peregrinação aniversária do centenário 13 de maio. Vieram por causa do Papa Francisco ou vieram de facto por causa de Nossa Senhora, por causa do centenário? Na cobertura jornalística que tu tiveste a ocasião de fazer, conversaste certamente com muitos peregrinos. Quais as motivações que estavam por trás da sua presença em tão grande número aqui no santuário nestes dias? A sensação primeira é exatamente esta, é que não vieram ver o Papa. Vieram também ver o Papa. E se o Papa vem, ótimo. Mas vinham celebrar o centenário das aparições. Eu acho que isto foi a razão principal. Depois do centenário das aparições, a canonização dos pastorinhos e a visita do Papa foram dois bónus que terão contribuído para que mais pessoas viessem, mas não foram eles a razão da afluência de pessoas. As pessoas vieram rezar a Maria, porque em qualquer 13 de maio o recinto de oração enche, não é novidade nenhuma. Foi novidade as traseiras da Basílica da Santíssima Trindade estarem cheias, as ruas estarem cheias, que não acontece em todos os 13 de maio. Mas o recinto de oração estar cheio, as pessoas já cá vinham por causa disso, só por ser o 13 de maio. O centenário é uma data especial. A canonização dos pastorinhos, que são figuras tão queridas aqui pelas pessoas, também ajudou a trazer muita gente. E a presença do Papa, sem dúvida nenhuma, também ajudou. Mas as pessoas com quem falávamos, e ainda por cima, aqueles que vieram a pé, que são uma fatia, não são a maioria, não é? Mas são uma fatia, este ano até aumentou o número de peregrinos a pé, foram mais de 45 mil que vieram, pelo menos identificados, já para não falar de todos os outros que vêm, vêm antes porque vêm peregrinar a Fátima, a Nossa Senhora. E depois ficam para receber o Papa, obviamente. Tivemos depois também, por exemplo, um grupo de jovens muito grande que veio de Lisboa e de vários pontos do país, dos jovens Eu Acredito, daquele movimento de jovens, que esses sim, vieram organizados para receber o Papa. Portanto, tivemos pequenos movimentos, tivemos alguns milhares de pessoas, que não são pequenos movimentos, mas dentro do bolo total de pessoas, que sim, vieram para ver o Papa e para estar com o Papa e para o acolher, mas a maioria das pessoas veio porque Fátima lhes toca e porque a Virgem está presente nos seus corações. A visita do Papa era apenas, como dizia aquele peregrino mexicano, um presente. Lembro-me que na tua cobertura, tu a um certo momento encontraste um peregrino cego que fez longos quilómetros para aqui estar e conseguiu cá chegar. Esse foi, queres-nos falar dele e perguntava-te, esse foi o testemunho que mais te tocou ou te comoveu desta peregrinação? É muito difícil, e isto em termos pessoais, não jornalísticos, é muito difícil escolher testemunhos que toquem aqui em Fátima, ou melhor, escolher aquele que mais toca, porque nós estávamos a falar sobre isso quando preparávamos o trabalho de cobertura que a família cristã fez da visita e chegámos a essa conclusão. Nós só precisamos, para encontrarmos boas histórias, só precisamos de estar no recinto. E elas aparecem, porque nós deparamos com elas tempos a tempos. A história do Carlos foi precisamente essa. Eu tinha acabado de sair da sala de imprensa, estava a fotografar alguns peregrinos e uma senhora alcança-me pelo braço e diz: olha, o senhor tem que vir aqui conhecer esta pessoa. E eu fui. Pronto. E então a pessoa era o Carlos, cego, que veio desde o Sabugal, a pé, com 35 pares de olhos a ver por ele, como ele disse. Foi um testemunho muito, muito bonito, porque
ele veio porque Nossa Senhora sempre o ajudou na vida dele e ele sempre tinha prometido que viria. Tinha prometido que vinha desde França, porque ele era imigrante em França. Não conseguiu vir porque nunca encontrou quem viesse com ele a pé de França. E então, como ele próprio explicou, falou com Nossa Senhora e disse-lhe, olha, vou desde a minha terra natal e é assim que vou cumprir a minha promessa. E veio, chegou tranquilo, com um sorriso, toda a gente o saudava. Eu apanhei-os mesmo à chegada à capelinha e, portanto, os grupos de peregrinos a pé, quando chegam à capelinha, têm sempre ali um momento muito emocionante do fim do caminho. E estava toda a gente a saudá-lo, e ele contava a sua história com uma alegria muito grande e foi um testemunho certamente que impressionou, entre muitos outros que nós vamos ouvindo, uns que nós cobrimos porque ouvimos as pessoas, outros porque lemos noutros órgãos que fazem outras histórias. São tantas as histórias que vão aparecendo que de facto Fátima é uma riqueza muito grande, porque às vezes podíamos pensar também que é sempre igual. 13 de maio há todos os anos, e ainda por cima é o 13 de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. São sempre peregrinações, são sempre a mesma coisa, as orações são sempre a mesma, o terço é sempre à mesma hora, a missa é sempre à mesma hora. Não muda nada. E, no entanto, todos os anos nós vemos histórias diferentes, nós fotografamos momentos diferentes. Tem sempre uma riqueza muito, muito grande e, portanto, é sempre um desafio muito É mesmo verdade que Fátima impõe-se mesmo. Sim, é muito interessante ver, principalmente, a questão da universalidade. Foi das poucas vezes em que o Santuário de Fátima teve a possibilidade de ter confissões nas 7 línguas oficiais do Santuário. Segundo o Santuário disse, é muito raro conseguirem as 7 línguas disponíveis ao mesmo tempo. E não foi porque o Santuário recrutou sacerdotes. Foi porque vieram sacerdotes dessas línguas e se ofereceram para confessar. E, portanto, houve confissões durante várias horas. São momentos sempre muito vividos e o Santuário tem esta capacidade de conseguir congregar figuras de todo o mundo. Há igrejas de Nossa Senhora de Fátima em todo o mundo. Há uma devoção a Nossa Senhora. Nós vimos os imigrantes no Luxemburgo que receberam a imagem de Nossa Senhora em peregrinação. Vimos na Índia aquelas notícias menos boas da igreja dedicada à Nossa Senhora que foi vandalizada uns dias depois. Mas sentimos muito também quando vemos as notícias e que mostram que o santuário tem 9 imagens peregrinas que circulam o mundo para que as pessoas possam estar com a imagem peregrina e que nunca param no Santuário de Fátima. Portanto, estão sempre a ser requisitadas para todos os pontos do mundo, para todos os continentes. Eu desconheço os outros santuários marianos, não sei se todos têm esta dinâmica, mas que este santuário toca em muita gente, principalmente porque tem uma mensagem, uma coerência de mensagem e uma fidelidade à mensagem da parte dos pastorinhos muito boa. Isso não há dúvidas nenhumas. O que nos tocou muito foram também as palavras do Papa Francisco nas suas intervenções, quer na oração inicial, quer depois na saudação no terço, na Capelinha das Aparições, quer da sua homilia também no dia 13. Houve várias leituras, inclusive, sobre as palavras do Papa Francisco. Houve quem considerasse palavras de peregrino, houve quem considerasse, inclusive, até como palavras para uma nova pastoral ou relançamento da pastoral da Igreja em Portugal. Houve até quem visse nestas palavras uma mensagem mais universal para o mundo inteiro. Como leste estas palavras? Como lês ainda hoje estas palavras do Papa Francisco? Eu leio-as muito na linha daquilo que o Papa Francisco tem dito nos seus discursos. Eu leio-as muito como uma chamada à ação. O Papa não consegue conceber, e nunca a mensagem de Fátima foi concebida nesse sentido, que haja uma simples devoção. A devoção a Maria é um caminho para chegar a Deus. E não se consegue conceber que se simplesmente as pessoas venham cá a Fátima e não façam mais nada. E por isso é que ele, na noite de sábado, tem aquele apontamento que revela um conhecimento muito profundo da realidade de Fátima e que tem a ver com aquela clarificação da imagem da devoção mariana. Portanto, pergunta às pessoas se querem de facto um modelo para a que possam atingir ou uma santinha que rezam só para ter uns favores. E isto é muito interessante porque é um dos desafios maiores que o Santuário de Fátima tem, que foi tendo nos últimos anos, tem feito um trabalho muito grande nesse sentido, e este acho que foi um impulso muito grande que o Papa deu nesta sua mensagem, a dizer isto e depois no dia a seguir a dizer que temos mãe. E, portanto, a mãe existe para cuidar de nós, para rezarmos a ela e para nos socorrermos dela quando precisarmos, mas sempre com a ideia de que isso nos leve a fazer algo.
queria aproveitar estes momentos deste nosso encontro para que nos falasses também de uma entrevista sobre o tráfego humano que vai sair na revista de junho. Que entrevista é essa? Pronto, é uma entrevista com Cláudia Pedra. Ela é uma investigadora e uma especialista nesta área do tráfico humano. É uma entrevista muito pesada, no sentido em que nos fala de uma realidade, enfim, são muitas páginas de festa com o Papa Francisco e depois uma realidade que a todos toca, inclusive ao próprio Papa, que já falou disso várias vezes. Traça um cenário muito preocupante em relação, principalmente, à questão das crianças refugiadas, porque como o mês de junho se celebra tanto o Dia do Refugiado como o Dia da Criança, foi esse o mote para a conversa com a doutora Cláudia Pedra. E ela explica-nos um cenário aterrador. Estamos a falar de milhões de crianças, de milhares de crianças deslocadas, raptadas, não nos meios convencionais. Portanto, estamos a falar de crianças que são desviadas dos pais ou crianças que vêm sem os pais, que fogem para o oeste sem os pais e, portanto, que são apanhadas em redes de criminalidade, para exploração sexual, para servidão doméstica, para todo o tipo de coisas que se consegue imaginar e outras que não se consegue imaginar. E a doutora Cláudia fala-nos muito desta realidade e, acima de tudo, explica-nos de que forma é que nós podemos, por um lado, estar atentos a isto e podemos ajudar a descobrir, mas também, por outro lado, outra coisa interessante, que é, no parte final da entrevista, que ela diz que desenganemos-nos nós que pensamos que esta questão só acontece aos outros. Qualquer pessoa pode ser vítima de tráfico se não estiver atento aos sinais e se deixar que das suas fragilidades alguém se aproveite delas. Muito bem. E, portanto, são esses tópicos que eu acho que são muito interessantes e tornam a entrevista muito interessante. Muito bem. Ricardo Perna, obrigado pela tua presença e ficam aqui as várias sugestões que não vai querer perder certamente da edição de junho da revista Família Cristã. Não só estes temas que falámos, mas tantos outros de que a revista fala. E convido-os a continuar connosco, pois temos várias novidades editoriais para lhe apresentar. Como tínhamos prometido, aqui estamos para lhe apresentar algumas novidades editoriais que não vai querer perder. Começamos logo com uma novidade recente. Peregrino da Esperança e da Paz, o Papa Francisco em Fátima, da Paus Editora, que recolhe as mais belas mensagens, as mais belas fotos e os mais belos momentos da peregrinação do Papa Francisco a Fátima por ocasião do centenário das aparições e também da canonização de Francisco e Jacinta Marto. Foram momentos marcantes, foram momentos únicos, em que temos não apenas os textos do Papa, isto é, a homilia, a oração e a saudação aos peregrinos, mas também a homilia do cardeal Parolin, que veio presidir a missa do dia 12, e ainda as intervenções de Dom António Marto, o bispo de Fátima, não só na saudação ao Papa Francisco, mas também na breve biografia que apresentou para que Francisco e Jacinta fossem canonizados. Peregrino da Esperança e da Paz, um livro que recomendamos para mais tarde recordar tão grande acontecimento que marcou e continua a marcar a vida da Igreja e a vida dos portugueses. Outra proposta ainda sobre Fátima é de um autor muito conhecido, Dom Carlos Azevedo, que é bispo delegado do Conselho Pontifício da Cultura no Vaticano. Fátima, das visões dos pastorinhos à visão cristã, é esta obra que o Dom Carlos Azevedo quis apresentar como uma releitura crítica sobre o fenómeno das visões das aparições ocorridas há 100 anos em Fátima. Passando não só pelos segredos de Fátima, mas também pela vida dos pastorinhos, nesta obra, Dom Carlos Azevedo apresenta também alguns textos, alguns documentos a partir do arquivo secreto do Vaticano. Uma obra refletida, pensada a partir de alguém como o Dom Carlos Azevedo, que é doutor em História da Igreja, que quis ler Fátima de uma forma mais profunda e de uma forma mais marcante para toda a sociedade portuguesa. Outro livro ainda sobre Fátima chama-se O Acontecimento de Fátima e é do cardeal José Saraiva Martins, ex-prefeito da Congregação para a Causa dos Santos. É um livro pequenino, mas é um livro com muita profundidade.
faz uma recolha da homilia e da intervenção do cardeal José Saraiva Martins ao Congresso Internacional Mariológico Mariano, que aconteceu precisamente em Fátima o ano passado, mas também outras intervenções do cardeal Saraiva Martins sobre Fátima. Alguém que conhece muito bem, não apenas Fátima, mas também o processo dos pastorinhos para a causa da beatificação, pois foi prefeito da Congregação das Causas dos Santos durante o tempo em que o processo foi decorrendo. Então, um livro também que sugerimos é O Acontecimento de Fátima, do cardeal José Saraiva Martins. Um outro livro que não vai querer perder é das Paulinas Editora, de António Spadaro, chama-se Silêncio. Isto é uma entrevista com o realizador do filme Silêncio, que passou nas nossas salas de cinema e que agora já está em DVD. Silêncio, de Martin Scorsese, que conta a história dos jesuítas portugueses e não só, que foram martirizados no Japão. Numa não muito longa entrevista, mas uma entrevista profunda e muito bela ao realizador de tão belo filme, António Spadaro, também jesuíta e é diretor da revista Civiltà Católica, uma revista de referência no âmbito cultural e religioso a nível mundial, conversa com o realizador e faz-nos entrar dentro do filme e diz-nos outros aspectos que nós não vemos no filme, mas que nos ajuda a ter uma leitura mais profunda acerca de uma obra de arte como esta, que nós podemos ver no cinema. Aliás, se não viu, aconselho vivamente a ver. E se quer perceber um pouco mais sobre a mensagem que este filme nos quer passar, aqui temos este livro Silêncio, que nos ajuda a aprofundar. Não podia faltar uma recomendação para os mais novos, As Aventuras do Papa Chico e os Três Pastorinhos, uma edição de LX28, em que temos numa narração a partir da vida, sobretudo de Lúcia, não tanto dos pastorinhos, mas de Lúcia, acabamos por percorrer a história dos pastorinhos, das aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos e o que isso implicou nas suas vidas, que consequência tiveram as aparições nas suas vidas. Na vida dos pastorinhos, mas também na vida da Igreja. Por isso, fala-nos deste livro com ilustrações muito belas, como o Papa Francisco se tornou também ele protagonista da mensagem das aparições em Fátima, tendo ele querido e desejado vir celebrar o centenário com todos os portugueses e mais com todo o mundo que acompanhou esta transmissão das aparições em Fátima. Última recomendação. É um livro que tem a ver com pedagogia, é da Multinova, chama-se Finalmente Durmo e os Meus Pais Também. Este livro fala do problema do sono que as crianças têm e que, por consequência, os pais acabam por ter também. Então, a análise é feita a partir de um elemento-chave tão importante quanto o sono, não só para o desenvolvimento das crianças, mas para a estabilidade familiar. Quais são as razões pela qual as crianças dormem pouco ou dormem mal? E o que é que os pais podem fazer para melhorar isso, para poder ajudar a que a família acaba por ter também um estilo de vida mais em conformidade com aquilo que é necessário, tendo em conta as responsabilidades profissionais dos pais, mas também a organização interna de cada família. Eveline Martelo é uma especialista nesta área e esta coleção, em conjunto com a Universidade Chenou do Canadá, acaba por pôr ao dispor, nesta coleção que a Multinova está a editar e que a Paulus Editora está a distribuir, acaba por pôr à disposição uma série de temas ligados à pedagogia e à psicologia infantil que desejamos que possa acompanhar. Este é um dos primeiros títulos desta coleção, Finalmente Durmo, e os meus pais também, para todos aqueles, não só pais, mas também avós e pedagogos e psicólogos que desejem acompanhar esta temática tão importante quanto fundamental. E aqui ficam várias sugestões que poderá encontrar não só nas livrarias Paulus, em Fátima, em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada, mas também em Benguela, em Angola, como também no nosso site www.paulus.pt. Livros com Fé desta semana fica por aqui. Foi uma alegria ter estado na sua companhia. Espero que tenha desfrutado e que tenha sido útil também para as suas múltiplas escolhas de leituras que deseja fazer ao longo desta semana e dos próximos tempos. Esta aventura
com a fé e com os livros termina por aqui, mas entretanto desejamos que nos possa visitar numa das nossas livrarias, das livrarias Paulos, presente em Portugal, em Lisboa, em Fátima, no Fundão, em Ponta Delgada, mas também em Benguela, em Angola. No nosso site, paulos.pt, pode encontrar estas novidades e muitas outras novidades acerca dos nossos eventos e acerca dos nossos livros e publicações que vamos tendo. Desejamos uma boa semana para todos vós, que seja uma semana abençoada e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.